Boa noite a todos e também a paz do Senhor a todos. É com alegria que nós estamos aqui mais essa noite para transmitir nosso culto de estudo da Palavra de Deus a toda a nossa igreja, a todos os nossos irmãos e amigos. E gostaria já de aproveitar a oportunidade e pedir que você pudesse compartilhar o link da mensagem de hoje para seus amigos, familiares, pessoas à sua volta, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus nessa noite. Nós vamos orar e daremos prosseguimento então. Senhor, nós queremos orar nesta noite, queremos te dar graças, queremos te bendizer porque o Senhor é bom e eterna é a tua bondade, Senhor. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de nos reunirmos, quer seja aqui no templo, quer seja através da internet, Senhor, para juntos orarmos e também, Senhor, aprendermos da Tua Palavra. Queremos pedir ao Teu Santo Espírito que nos oriente, que nos ensine nesta noite, que abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos absorver, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo tem preparado para nós. Guia-nos, Senhor, em tudo nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós continuamos com a série Vida Vitoriosa. Esse é o terceiro sermão. E hoje o tema é um pouco assim, eu não sei muito bem como dizer, mas vou logo falar e você vai entender. Como vencer as estratégias do diabo. A verdade é que eu não gosto muito de falar sobre o diabo, mas não tem como ignorar a existência dele. E conforme nós temos falado, baseado em João 10:10, Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos nos esquivar e simplesmente ignorar como se ele não existisse. Não, ele está ao redor e ele está matando, roubando e destruindo. Então hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6 e nós leremos do verso 10 ao verso 18. Efésios capítulo 6. Versos 10 ao 18. Se você puder, pegue sua água, seu chá, seu café, o seu chocolate quente, quem sabe, né? Ou se você está mais lá para o sul, chimarrão. Vamos acompanhar então a palavra do Senhor nesta noite. Diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Como eu já disse, amados, este é o terceiro sermão da série Vida Abundante. E durante essa série nós temos procurado enfatizar dois pontos bastante fortes que eu também acabei de mencionar. O primeiro é que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E o segundo ponto, que é mais importante, é que Jesus veio para dar vida, vida plena, vida que satisfaz. E essa, então, é uma verdade que nós não podemos ignorar. Por isso, usaremos o texto de hoje para saber como nós podemos vencer as estratégias do inimigo, também como podemos resistir no dia mau ou nos dias maus,
também como usarmos as armaduras espirituais e, por último, como sermos vitoriosos em meio às lutas. Queridos, nós não temos dúvidas de que a vida é difícil para todos. Creio que nenhum de nós nasceu em um berço de ouro. Todos nós temos problemas e dores, todos nós temos também. Todavia, cabe aqui uma pergunta muito importante. E a primeira delas, melhor, algumas perguntas muito importantes. E a primeira delas é: será que é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida insuportável? Será que é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de fracassos, um atrás do outro, rotineiramente? Em terceiro lugar, será que é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida sem saber o que é o sabor da vitória? Conforme temos lido em João 10:10, Jesus disse o seguinte: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Em outras palavras, Jesus veio para restaurar tudo aquilo que o pecado destruiu. Jesus veio para recompor as consequências da queda. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, conforme diz 1 João capítulo 3, verso 8, parte B. E ainda Jesus veio para nos dar uma vida que possa ser plena, uma vida que possa satisfazer. E havendo dito isso, então, vamos ao texto de Efésios capítulo 6, verso 10, que diz, em primeiro lugar: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Queridos, está chegando ao fim da carta e Paulo tem algo bastante importante para dizer para aqueles irmãos. É como que se ele estivesse se despedindo de uma maneira muito solene, de uma forma que, ou melhor, considerando que ele não iria vê-los ou escrever para eles por um longo tempo. Então ele quer dizer algo bastante importante e ele deixa para o final da carta. Então ele escreve dizendo: sejam fortes no Senhor e também no seu grande poder. Olhando a carta de Efésios, Paulo já falou sobre vários temas importantes, como a pré-ordenação de todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, o Espírito Santo da promessa, a importância dos apóstolos e profetas, a ideia de uma igreja única, verdadeira e os diversos ofícios, chamados e funções dentro da organização da igreja, e também ele escreveu para a família. Mas antes de concluir, como eu disse, ele dá uma pausa e ele diz: sejam fortes e corajosos, ou melhor, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, como diz a Nova Versão Transformadora. Sem dúvidas, é bom sermos fortes no intelecto, é bom sermos fortes na grana, se possível, né? Quem tem, não tem problema, é bom se for possível. É bom ser forte nos relacionamentos. É bom ser forte no desempenho pessoal. Mas, acima de tudo, amados, é bom nós sermos fortes no Senhor e na força do seu poder. Diga-se aqui de passagem que nós cristãos sabemos que não somos fortes em nós mesmos. Como eu disse anteriormente, nós não desprezamos os estudos, nós não desprezamos o conhecimento financeiro, nós não desprezamos o planejamento e os relacionamentos, mas não é nisso que está a nossa segurança, não é nisso que está a nossa base, não é nisso que está a nossa força. Pelo contrário, a nossa força vem do Senhor. E é por isso então que Paulo recomenda, que ele escreve com carinho: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. É interessante notar que no capítulo 3 da mesma carta, verso 16, Paulo ele diz: olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, e ele diz assim, olha, e ele os fortaleça, ou seja, que Deus os fortaleça no íntimo do seu ser,
com poder por meio do seu Espírito. Ou seja, ali é uma oração onde Paulo pede que Deus fortaleça os crentes que estão na cidade de Éfeso. Mas aqui no final ele encoraja eles mesmos a se fortalecerem no Senhor e também na força do seu poder. Sim, é verdade, sim, nós cremos que Deus nos encoraja, mas é bom lembrar também que nós mesmos precisamos nos apoderar da força e do poder que há no nosso Deus, conforme Paulo está nos encorajando aqui, dizendo: fortalecei-vos no Senhor e no seu grande poder. Disse certo autor o seguinte: em Deus eu me fortaleço, e assim eu escalo as montanhas da vida. Portanto, amados, assim como esse autor, assim como Paulo, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Cada manhã, cada anoitecer, nós precisamos olhar para cima e nos fortalecer no Senhor. Se for necessário, abramos nossas Bíblias também e nos fortaleçamos no Senhor. Se for necessário, vamos dobrar nossos joelhos e vamos também nos fortalecer no Senhor. Não há razão para nós andarmos fracos, como se diz, raquíticos na fé e esmilinguidos, como alguns dizem, né, na força espiritual. Não, nós podemos nos fortalecer no Senhor, conforme Paulo nos encoraja aqui. Em segundo lugar, Paulo diz: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Querendo ou não, amados, nós estamos em uma guerra espiritual, e isso é inquestionável. A questão que segue-se a essa afirmação é a seguinte: será então que nós estamos preparados para essa guerra espiritual? Essa é uma pergunta muito interessante. Será que você, será que eu, será que nós estamos preparados para essa guerra espiritual? Não tem como fugir dessa realidade, não tem como fugir dessa verdade, e a questão é: será que nós estamos preparados? Queridos, hoje, por incrível que pareça, o país do mundo que tem o maior exército é a Coreia do Norte. Tem 1 milhão de soldados, mas a pergunta que segue é: será que eles são um exército verdadeiramente preparados? Não. É também o mais fraco exército do mundo, é o menos preparado, é o que menos tem equipamentos, menos treinamento para a guerra. Por isso, amados, é importante lembrarmos dessa questão, que não basta números, não basta falar bonito, não basta aparecer na mídia como o presidente da Coreia aparece, e melhor, ele nem presidente é um ditador, né? E quer fazer demonstração de força, de poder, mas lá no íntimo é um país fraco. Faz muita ostentação, mas não tem poder. Vocês vão lembrar de Cuba também. Cuba vivia mostrando aqueles aparelhos antigos da União Soviética e dizendo que os Estados Unidos iria atacar, que ia haver uma guerra e tal e tudo mais, coisa que nunca aconteceu. Mas, infelizmente, Cuba hoje tem só o que sobrou, né, dos restos do comunismo europeu. Então havia muita ostentação de poder, mas poder de fato não havia. E por isso é importante nós estarmos preparados para esta guerra. E Paulo nos aconselha dizendo: olha, vistamos todas as armaduras de Deus para que possamos resistir. E a partir do verso 14, ele dá uma lista dessas ferramentas, dessas armas que nós devemos usar para a preparação para a nossa batalha espiritual. Em primeiro lugar, ele diz, ele está pensando aqui em um soldado romano, né? Então ele diz: coloquem o cinto da verdade. Então, era no cinturão que o soldado carregava sua espada e algumas outras armas também de menor, digamos, de tamanho menor. Em segundo lugar, ele diz: coloquem a couraça da justiça. Em terceiro lugar, ele diz: calcem os pés na preparação do evangelho da paz, ou, como diz a nova versão transformadora, como calçados. Usem as boas novas para que estejamos
inteiramente preparado, inclusive os pés precisam estar calçados na preparação do evangelho da paz. Em quarto lugar, ele diz, em todas as situações, levantemos o escudo da fé. Para que esse escudo, Paulo? Para nós neutralizarmos todas as flechas inflamadas ou flechas de fogo do maligno. Todos os dias, todos os momentos, Satanás está lançando setas incendiadas, setas inflamadas em nossas mentes, para nos desanimar, para nos irritar, para nos colocar para baixo, para nos colocar exatamente na guerra errada e assim por diante. E é então com o escudo da fé que nós neutralizamos os dardos, as flechas inflamadas do maligno. Em quinto lugar, ele diz, também devemos usar o capacete da salvação. Vocês vão lembrar que durante a guerra do Iraque, foi um período onde mais os soldados americanos foram feridos do lado direito da cabeça por causa das bombas que eram colocadas ao longo do caminho, que explodiam, e entravam para dentro do carro-tanque, e o soldado que estava na direita, então, era ferido desse lado. Por quê? Porque o capacete cobre daqui para cima, então daqui para baixo ficava desprotegido. Então, queridos, é muito importante nós usarmos o capacete da salvação, que protege inteiramente a nossa cabeça contra todo e qualquer mal. Não há necessidade, ou melhor, necessidade de um crente andar despreparado espiritualmente, porque Deus providencia para nós todas as armas espirituais para nós lutarmos. E por último, então, ele diz, devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é a arma mais poderosa, na verdade, que existe. A palavra de Deus transforma pessoas. A palavra de Deus destrói o inimigo. A palavra de Deus põe o inimigo para fugir. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, qual foi a arma que ele usou para afugentar o diabo? A palavra de Deus. Satanás dizia, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras tornem-se em pães. E Jesus, usando a Bíblia, disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí Satanás diz, olha, lança daqui do pináculo do templo para baixo, porque está escrito lá nos Salmos, Salmo 91, que ele vai dar ordem aos seus anjos, e eles vão te tomar em suas mãos, para que você não tropece com os seus pés em pedra alguma. E Jesus respondeu, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Por último, Satanás disse, olha, está vendo aqui o reino deste mundo, essa glória e tal, essa grandeza e tal, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse, olha, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Como foi que Jesus venceu o diabo? Através da palavra, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Conforme nós sabemos, queridos, um soldado desarmado é um soldado perdedor. Um soldado mal preparado é um soldado derrotado. E um só problema que vem acontecer, a guerra pode estar perdida. É provável que você conheça o seguinte poema. Por causa de um cravo, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se um cavalo. Por causa de um cavalo, perdeu-se um cavaleiro. E por causa de um cavaleiro, perdeu-se a guerra. E tudo por causa de um cravo. Em outras palavras, uma só negligência pode nos custar uma grande derrota. Qual das armas espirituais nós poderíamos dispensar? Nenhuma delas. Isso poderia custar completamente a nossa vitória. Portanto, a mensagem aqui é: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Em terceiro lugar, verso 12, Paulo diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais.
Um dos fatores determinantes para alcançarmos qualquer vitória é entender a natureza da nossa batalha. A nossa luta, queridos, não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, não é contra a esposa, ou contra o marido, ou contra os filhos, ou contra o colega de trabalho. Não. Paulo deixa claro que a nossa batalha é contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. E aqui nós temos algumas coisas importantes para serem ditas. Em primeiro lugar, como eu disse, você precisa entender a natureza dessa batalha. Pessoas que falham em entender, pessoas que falham em fazer essa análise, erram em suas estratégias, esgotam as suas forças, desperdiçam os seus recursos, acabam frustradas. Por quê? Porque falham em entender a natureza da nossa batalha. Queridos, querendo ou não, nós precisamos admitir que temos um inimigo no campo espiritual que luta incansavelmente, que luta de noite e de dia para nos destruir. Para destruir os nossos negócios, para destruir a nossa paz, para destruir a nossa família, para destruir a nossa igreja, para destruir a nossa sociedade. Ele luta incansavelmente. Nós precisamos, de fato, admitir que temos um adversário que não quer que nós sejamos vitoriosos. Nós precisamos entender que temos um oponente que de fato veio para roubar, matar e destruir. E isso não pode escapar ao nosso entendimento. Em segundo lugar, nós precisamos escolher, amados, quem será a pessoa contra a qual nós vamos lutar. Ou seja, nós temos que escolher quem será o nosso inimigo. Há muitos cristãos hoje que estão tremendamente esgotados, que estão exauridos, exaustos, confusos, sem forças para lutar. Por quê? Porque escolheram o inimigo errado. Quem nunca ouviu falar das sósias? Eu sei que existem sósias de cantores famosos, por exemplo, ou de atores famosos, mas nas guerras também existem sósias. Por quê? Por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, um dos grandes medos que eles tinham era de capturar o Saddam Hussein errado. Por quê? Porque acreditava-se que ele tinha sósias distribuídas pelo país que eram idênticas a ele, que eu não sei particularmente dele, mas um dos filhos dele tinha um sósia que tinha que imitar inclusive o jeito de ele fumar, o jeito de ele colocar a mão na janela do carro. E foram feitas plásticas nele para que tudo ficasse igual a este filho do Saddam Hussein. Então o medo dos Estados Unidos era capturar quem? O inimigo errado e ser envergonhado diante da comunidade internacional por um erro de inteligência. Então, amados, nós temos que prestar muita atenção e precisamos entender quem de fato é o nosso inimigo. E aqui o texto de Paulo está bem claro: nosso inimigo não é de carne e sangue, não é o Francisco, não é o José, não é a Maria. O nosso inimigo, conforme Paulo diz aqui claramente, ele faz parte desse ciclo espiritual. Ele diz novamente no verso 12: pois não temos de lutar contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Este é o nosso grande inimigo, contra quem nós devemos lutar. Mas para isso, em primeiro
As foices façam um guerreiro. Amém? Você mesmo estando longe pode dizer amém? Amém? Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Em segundo lugar, precisamos vestir toda a armadura de Deus para que possamos Como nós vamos ver claramente, amados, a Bíblia nos ensina como sermos vitoriosos, e essa era a vontade de Jesus quando ele disse: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Vamos fechar nossos olhos para orar? Gostaria de convidar todos vocês, se você se sente cansado, exaurido, confuso, quem sabe, pense bastante nessa mensagem. Considerando que ela está sendo transmitida pela internet, você pode ouvi-la outra vez se desejar, mas pense bem sobre esta questão. Analise bem qual tem sido a sua guerra. Tente analisar e ver se você tem se fortalecido no Senhor e no seu grande poder. Se você tem colocado toda a armadura de Deus, se você tem reconhecido a natureza da sua batalha e escolhido o inimigo certo contra quem lutar. Depois de fazer isso, vamos então orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos orar, queremos te dar graças, queremos te bendizer por esta noite e te louvar pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós queremos viver uma vida vitoriosa conforme Jesus declarou em João capítulo 10, verso 10, Senhor. Não queremos viver uma vida de derrotas, de fracassos, não queremos nos sentir cansados e exauridos de tanto lutar, Senhor. Nós queremos ser vitoriosos, nós queremos, Senhor, marchar em vitória. Nós temos um comandante que sempre foi vitorioso, e nós queremos ser sempre vitoriosos também, Senhor. Mesmo sendo seres humanos limitados, nós cremos que podemos viver uma vida de vitória, Pai amado. Por isso, Senhor, ajuda-nos a nos fortalecer em Ti, Senhor, e no Teu grande poder. Capacita-nos para termos todas as armaduras espirituais, Senhor. Ajuda-nos a distinguirmos, Senhor, qual é a nossa luta e quem é o nosso adversário verdadeiro, Pai amado, para que não venhamos ser confundidos na guerra, Senhor. Por isso, Senhor, ensina-nos em todos os aspectos, Senhor, para que de fato sejamos vitoriosos. Senhor, eu quero orar por aquela pessoa que se sente exaurida, que se sente fraca, desanimada, depois de tanto lutar, Senhor, se sente desanimada, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor a levante, a fortaleça. Oh, meu Deus, abre a mente dessa pessoa para que ela possa vencer, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Com isso, queridos, eu gostaria já de adiantar algumas notas rapidamente para então encerrarmos. Amanhã temos a reunião das mulheres, 6h30, todas as mulheres convidadas via Zoom. E também às 20 horas, reunião dos homens via Zoom também, todos estão convidados. No sábado não temos nenhuma atividade acontecendo, mas no domingo às 10h30, 10 horas temos nosso café, 10h30 o nosso culto. Então todos estão convidados para estarem conosco. E no sábado que vem, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, na parte superior, temos o Café dos Homens. Não deixe de convidar um amigo. Não nesse sábado, né? Isso, irmão Eli, agora, dia 26. Dia 26, então, último sábado de setembro, estamos aqui com o Café dos Homens. Então, só avise a gente se você está vindo e está trazendo um amigo para a gente se prevenir e termos café para todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?